Mas Denis, eu preciso de uma câmera profissional para as minhas fotos de e-commerce? Será mesmo? Tudo certo, pessoal? Aqui é o Denis. Bom, eu acho que hoje eu vou responder uma vez por todas já essa dúvida tão frequente, essa pergunta tão frequente. Realmente é necessário ter um equipamento profissional, uma câmera fotográfica profissional para fotografar os seus produtos que você vai vender? A minha resposta é forte e definitivo: depende. Eu sei, bem decepcionante, mas o assunto é bem complexo, então vamos lá, parte por parte. Acho que antes de qualquer outra coisa é importante esclarecer exatamente que tipo de câmera que se chama de profissional, que tipo de câmera que se enquadra nessa categoria de câmera profissional. Se eu não esclarecer isso agora, o que vai acontecer é que daqui para frente vocês vão ter um monte de dúvidas empilhando e não vão entender praticamente nada. Então vamos lá. Pessoal, acontece que aqui no Brasil circula bastante um conceito completamente errado de chamar qualquer câmera com lente intercambiável de profissional. Meu Deus do céu, o que é lente intercambiável? Bom, é quando você consegue pegar a sua câmera e tirar a lente, desconectar a lente e aí colocar na sua gaveta, pegar outro tipo de lente, conectar e fotografar com outra lente, com outras qualidades. Isso é lente trocável, intercambiável, né? Então tem toda a classe gigantesca de câmeras que tem essa funcionalidade, que tem essa função de tirar a lente e trocar por outra, né? E o pessoal costuma aqui no Brasil chamar todas as câmeras desse tipo de profissionais ou semi-profissionais, enfim, que não poderia ser mais longe da realidade. Então vamos lá. Para explicar isso de forma mais prática, eu vou pegar praticamente a maior produtora de câmeras do mundo, que tem maior pedaço de mercado fotográfico do mundo, que é a japonesa Canon, e a linha DSLR dela. Então vamos lá, de acordo com a própria marca, não sou eu que digo isso, a própria Canon diz, ela tem três linhas profissionais. A 7D, a linha 7D, a linha 5D e a nobre linha 1D, tão desejada por muita gente, porque são câmeras muito, muito caras. Então são só três linhas profissionais. Tá? Como é que a gente vai reconhecer então essas câmeras profissionais? O que praticamente elas têm, o que outras não têm, né? Bom, primeiramente, essas câmeras aí têm um sistema de autofoco muito avançado. Aquele autofoco que tem um monte de ponto espalhado lá no visor, que consegue acompanhar objetos em movimentos muito rápidos, que funciona muito bem, por exemplo, para os pássaros voando, para o esporte, para as reportagens, enfim. Esse sistema de autofoco muito avançado só se encontra nas câmeras profissionais de verdade, nessas três linhas aí. Outro ponto que essas câmeras possuem é o corpo feito de magnésio, de metal, literalmente corpo de metal coberto com borracha e plástico por fora. Então ele é muito resistente. Esse corpo praticamente aguenta qualquer tipo de porrada. Você pode bater na câmera, você pode derrubar ela, ela vai aguentar. Eu digo isso da minha própria prática. Já derrubei várias vezes sem querer minha câmera. Ela, graças a Deus, funciona muito bem até agora. Nunca deu problema nenhum. E também, entre outras coisas, você tem um mecanismo de obturador extremamente robusto, que tem garantia de 150 mil de disparos no mínimo de vida útil do obturador, né? Que importa muito para os profissionais que fotografam demais, que têm ensaios longos, grandes, né? E às vezes nos lugares bem remotos. Então é muito importante que seja muito resistente a esse tipo de equipamento. E é por isso que ele é tão caro assim. Tá, beleza? Então, essas realmente são câmeras profissionais, são feitas para trabalho, para pegar um trabalho bem pesado, bem duro, tá? Então, abaixo dessa linha profissional, a gente encontra a linha intermediária da Canon, que são geralmente aquelas câmeras com 2 dígitos no nome.
Então são 90D, 80D, 77D, 70D, 60D, enfim, são gerações diferentes do mesmo tipo de câmera. Essas câmeras aí eu até consigo chamar de semi-profissional, tá? Essas câmeras podem ser utilizadas numa boa para trabalho pesado também, porém já não possuem o corpo completamente feito de magnésio. Tem uma parte ou outra já feita de plástico, então não são tão resistentes assim. O obturador também já não é tão durável assim. Entre outras limitações que você vai encontrar, pequenas limitações, porém essas câmeras já têm umas tecnologias muito legais, às vezes até tecnologias que não se encontram nas câmeras profissionais, porque geralmente profissionais não precisam de altas tecnologias lá, de sei lá o que, enfim, são realmente câmeras intermediárias, são bem legais, inclusive eu curto bastante essa linha de câmeras. E aí, abaixo dessa linha intermediária, a gente encontra aquelas câmeras de entrada, né? São câmeras praticamente feitas para iniciantes na fotografia. Você também consegue trocar lentes nesse tipo de câmera, aceita o mesmo tipo de lentes que as profissionais intermediárias, porém essas câmeras são feitas de plástico geralmente. Tem durabilidade bem menor, não tem resistência de umidade, de chuva, essas coisas todas, fora que o obturador delas também é muito menos durável, geralmente é cerca de 50 mil de disparo garantido pela montadora. Que para profissional que às vezes traz de um projeto, sei lá, cerca de 5 mil, 7 mil fotos em um dia, você consegue imaginar que é inviável ter um obturador que não significa que ele vai quebrar com 50 mil de disparos, significa que tem uma garantia de 50 mil de disparos, tá? Até pode ser nas modernas um pouquinho a mais, mas enfim, é feito para iniciante, para amador, para pessoa que ainda está no início da jornada dela na fotografia, certo? E olha só, a ironia dessa coisa aí de câmeras de entrada, que justamente essa classe de câmeras que você vai ver muita gente aqui no Brasil chamar de profissionais ou semi-profissionais, que não poderia ser mais longe da verdade. Essas câmeras são câmeras de entrada, são câmeras para os iniciantes na fotografia, certo? É muito importante entender isso. E agora que você já sabe o que é a câmera profissional de verdade, vale a pena reforçar aquela pergunta que eu fiz no início do vídeo. Será que é absolutamente necessário você utilizar um equipamento profissional para o seu trabalho de e-commerce, para suas produções fotográficas de e-commerce? Aqui a minha resposta é definitivamente não. Não precisa utilizar equipamento fotográfico profissional, de ponta mesmo. Claro, é muito gostoso, cara, é muito prazeroso você utilizar um equipamento profissional. Ele é pesado, ele é forte, você sente que é um equipamento de qualidade, ele é super responsivo. Você clica botão, a imagem aparece na hora, fotografa rápido, faz um monte de frame por segundo, enfim, é um equipamento muito gostoso para você usar, certo? Porém, é um certo luxo desnecessário, porque você não vai poder utilizar 100% desse equipamento. E a grande verdade é que as câmeras intermediárias e até as câmeras de entrada conseguem atender muito bem às suas necessidades, porque as suas necessidades não são esporte, são fotos de objeto estático, geralmente, com um ambiente controlado por você. Então você pode utilizar o conceito take your time, fazer mais devagar, você consegue prefocar, você consegue usar tripé, então isso facilita bastante o trabalho da sua câmera. E por isso que não exige tanto do sistema de autofoco dela, por exemplo, do sensor, etc. Então, também é algo muito importante para entender, que equipamento profissional não é 100% necessário para as produções comerciais, para e-commerce. Mas Denis, será que eu preciso daquelas câmeras loucas de lentes intercambiáveis? Será que eu posso utilizar aquelas câmeras point and shoot? Aquelas câmeras tipo aponta e clique? Na verdade, você consegue utilizar sim esse tipo de câmera para produzir as suas fotos. Mas
isso é justificável só em um caso, na minha opinião, claro, na minha opinião, tá? É tudo minha opinião aqui. Quando você já tem esse tipo de câmera na sua casa, quando você já tinha comprado antes para outra coisa, para viagem, por exemplo, etc., aí que você pode utilizar e se virar com esse tipo de equipamento. Mas comprar para fotografar não vale a pena, na minha opinião. Não é um investimento inteligente. Por quê? Essas câmeras geralmente possuem pequenas restrições técnicas bem chatas, que quando acumulam no seu dia a dia, se tornam realmente muito chatas e que te limitam bastante, né? O que no caso de produções comerciais é limitação? Limitação é o seu dinheiro, é o seu tempo. Mais tempo você passa fazendo alguma coisa que poderia ter feito muito mais rápido com equipamento apropriado, mais você paga por isso, mais você acaba tirando dinheiro do seu bolso, certo? Você não ganha, você perde dinheiro. E tá bom, isso poderia ser até justificável se a diferença de preço fosse absurda de uma DSLR para point and shoot, mas a realidade a nossa realidade brasileira principalmente, é que esse tipo de câmera também não é nada barato e às vezes a diferença pode ser bem pequena mesmo, tipo R$500, R$1.000 para a câmera básica DSLR já com lente intercambiável, e na minha opinião não vale a pena. Só quando você já tem esse tipo de câmera, aí sim você vai aprender a se virar em volta. Porque realmente tem vários pequenos fatores que você vai encontrar que são bem limitadores para você. Como, por exemplo, sincronismo com flash, caso você optar por essa opção de iluminar no estúdio com flash. E aí sincronizar é um pouquinho chato. Realmente exige uns truques aí bem loucos. Enfim, essa é a nossa classe de câmeras assim, do meio, uma camadinha aí do meio, que na verdade cada dia você vê menos e menos as pessoas usando esse tipo de câmera. Mas por quê? Por que as pessoas usam e compram menos esse tipo de câmera? Porque agora a gente está chegando na maior classe, na classe mais populosa, mais popular de câmeras, né? São nossos queridos iPhones, toda a diversidade de celulares Android, certo? Esses aparelhos aí também possuem câmeras, também possuem máquinas fotográficas aqui, embutidas, certo? E a verdade é que também é possível utilizar esse tipo de equipamento para fotografar os seus produtos. Porém, eu digo que isso só vale a pena no início da sua jornada. Realmente, quando você está iniciando, quando você está aprendendo o conceito de fotografia comercial, fotografia de e-commerce. E aí, obviamente, você já tem esse aparelho no seu bolso, certo? Como eu sei disso? Bom, provavelmente você está me vendo agora nesse aparelho, certo? E ele deve ter uma câmera atrás ou até na frente. Então, é esse tipo de equipamento que você vai usar para iniciar, para conhecer a fotografia, para fazer seus primeiros ensaios, pegar um produto, brincar com ele, brincar com iluminação, brincar um pouquinho com composição. Enfim, é válido sim. Porém, é óbvio que se a gente estava falando daquela camada de point and shoot, tendo já umas certas restrições, as câmeras de celulares são mais restritos ainda, possuem muito mais restrições, certo? E aí, para praticamente chegar num resultado adequado, utilizável, né, que não é vergonhoso, que não grita amador, esse cara é amador, você não quer postar esse tipo de foto, não. Já logo falo de cara para você. Você tem que compensar com conhecimento técnico. Então, quando o seu equipamento é bem básico, você tem que compensar com conhecimento técnico para chegar num nível adequado de foto final que sai, certo? Então, você consegue sim trabalhar com câmera de celular, sem dúvidas, é possível. Porém, você tem que saber o que você faz, é muito importante isso.
Então, quando você inicia, você sempre procura um conhecimento antes de equipamento. Isso é muito importante. É um conceito que literalmente todo iniciante perde, não entende esse conceito. E eu, inclusive, eu não vou dizer que pessoal não entende, eu entendo. Não, eu era exatamente assim. Eu praticamente me encontrava na mesma situação. Eu achava um trabalho incrível de um profissional. Primeira pergunta, adivinha, qual que eu faria para esse profissional? Que câmera que ele usou? Que lente que ele usou? O que estupidez! Mas essa exata estupidez que todo mundo tem quando é no início da jornada. A pessoa acha que o segredo é câmera, o segredo é lente, é flash, é qualquer equipamento que ele utiliza. Mas não é assim que funciona. O segredo é compreensão e conhecimento e a experiência que a pessoa tem. Isso que faz a foto acontecer. A câmera sozinha não faz nada. Não faz absolutamente nada. A pessoa que está por trás dessa câmera que faz a foto acontecer, certo? Principalmente quando se trata de ambientes controlados, como o estúdio, onde você decide de onde vem luz, que tipo de luz que é, com que potência, que tonalidade, etc. Tem infinitos fatores técnicos aí envolvidos. Então é você que é o boss, você que é o dono da casa. Então você que decide que música que vai tocar, certo? Entendi já, com câmeras ficou bem claro, beleza, maravilhoso. E as lentes? Será que aquela lente que vem junto com a minha câmera, aquela lente famosa kit, que sempre o pessoal compra já junto com ela, a sua primeira câmera, será que essa lente é realmente capaz de produzir umas imagens legais? Bom, a minha resposta é praticamente em todos os casos, sim. Quase todos, para ser honesto. Sim, é possível sim produzir umas imagens muito legais com a sua lente kit, que já veio com sua câmera, certo? De novo, não existe a perfeição. Quando você fotografar bastante, já aprender as limitações do seu equipamento, você vai perceber que tem como aprimorar o seu trabalho. Por exemplo, você vai querer reduzir o tempo que você passa fotografando e também o tempo que você passa editando as suas imagens, para poder ganhar mais dinheiro mais rápido. Afinal, todo esse trabalho é feito para isso, para você poder vender mais. Não é para ficar foto bonitinha. Olha que legal a foto bonitinha que eu fiz do meu produto aqui. Não é para isso, é para vender. É inclusive justamente isso que eu estou te ensinando a fazer aqui, para fotografar para vender, não satisfazer o seu ego, certo? E neste caso, quando você já fotografar bastante com o seu equipamento atual que você tem, né, com sua lente kit, você vai querer, com o tempo, investir em uma lente com a distância focal fixa ou até lente macro. Depende muito do tipo de produto que você fotografa, né? Porque tem infinita diversidade de produtos que o pessoal fotografa. Desde pequenininho, objeto desse tamanho, que no caso é joia, por exemplo, brilhante, toda refletiva já é um caso à parte, que exige um setup bem diferenciado, até tratores, carros, aviões, máquinas pesadas, enfim. Você acha que o mesmo tipo de equipamento que você vai usar para tudo isso? Não, é claro que não. Cada tipo de objeto, cada tipo de produção exige um setup diferente e equipamentos também diferentes. E tá bom, beleza, mas esse tipo de lente é caro, né? Por que eu vou investir nisso se o lente kit já funciona muito bem? Olha só, o que vai acontecer quando você colocar uma lente profissional já no seu corpo, no seu corpo de câmera, até de entrada ou intermediária ou profissional, não interessa, você vai ganhar extra nitidez, você vai ganhar extra claridade na imagem, contraste muito melhor já logo saindo da câmera, antes de iniciar a sua pós-produção. E o mais importante, esse ponto aqui é o mais importante, você vai ter falta de aberrações cromáticas, que são aquelas, uma espécie de arco-íris que passa na borda onde tem contraste, onde se encontra um contraste entre escuro e claro, né? O fundo, por exemplo, muito claro
que é o clássico fundo branco do objeto, e a borda do objeto preta ou escura, qualquer tonalidade escura. Então, essas coisas são bem chatas para você retirar na pós-produção e às vezes até nem dá para tirar, fica bem aparente. E aí, outra coisa bem prática, né, onde você pode reaproveitar muito mais as suas fotos, vamos imaginar que você tem um objeto, né, que você fotografa, você faz enquadramento assim, ó, bem próximo para preencher todo o quadro com esse objeto. E aí, quando você utiliza uma lente profissional, uma lente macro, que é mais compatível com esse tipo de produções comerciais, o que vai acontecer? Você vai poder reaproveitar uns trechinhos, uns pedaços pequenos dessa foto. Você vai poder recortar uma parte e usar ela como uma detalhe separada, como uma foto extra do seu produto. Em outras palavras, olha só que legal, você consegue fazer uma foto só e usar ela, por exemplo, um corte aqui, um corte aqui, um corte aqui, e aí praticamente a mesma coisa que você fotografar em detalhes o objeto, o produto seu, de vários ângulos. Você pega uma foto, você fotografa uma vez, gasta tempo só para uma foto, e aí você tem, por exemplo, 3 ou 4 fotos na saída. E justamente por isso que, com o tempo, esse tipo de equipamento é bem razoável, é bem justificável. Você consegue ganhar mais tempo na sua produção fotográfica, certo? E, como consequência, ganhar mais dinheiro, né? Que vai pagar o custo do seu equipamento. Só para deixar claro que não é de brincadeira, é gostoso, é legal usar equipamento profissional. Não, é para ganhar dinheiro, pessoal. Mais uma vez, não canso de reforçar. Tudo isso que eu falo, esse tipo de câmera, não é para você se sentir bem, não é para você se sentir realizado. Nossa, eu tenho um estúdio maravilhoso. Não, é para você ganhar dinheiro, para você investir em equipamento que vai ajudar você a produzir mais rápido, mais fotos mais rápidos. Porque eu acredito que a loja decente de e-commerce tem uma diversidade bem grande de produtos, né? Mesmo sendo um mesmo produto, tem cores diferentes, etc. E tudo isso exige uma foto determinada para esse produto, para você poder vender, para você poder encantar a pessoa online. Na verdade, esse assunto de lentes é muito, muito profundo, é um buraco sem fundo praticamente. E com toda certeza esse assunto merece um vídeo dedicado só para esse assunto aí. Se isso te interessa, já deixa um comentário aí e me avisa para eu saber se eu preciso gravar um vídeo dedicado sobre lentes ou não. Bom, e agora chegou a hora de fazer aquele resumão do vídeo todo. Enfim, é necessário ter uma câmera profissional, ter um equipamento profissional para fotografar meus produtos para o meu e-commerce? Na verdade, no início, definitivamente não. Você pode usar o que você tem, porém, fica de olho nas câmeras com lentes intercambiáveis e com o tempo, conforme você for ganhar dinheiro, você vai deixar o seu setup mais avançado, o seu equipamento mais profissional, aproximando a classe de câmeras profissionais ou pelo menos intermediárias. E aí, assim que você vai evoluindo, não precisa fazer esse salto gigantesco logo no início, quando você está iniciando a sua vida profissional no ramo de fotografia comercial de e-commerce. Lembra também daquela relação que eu passei um pouquinho antes para você. O quanto seu equipamento for básico, né? Por exemplo, o smartphone é um caso mais tradicional hoje em dia. Você vê pessoal fotografando tudo como smartphone. O quanto ele for limitado, o tanto que você precisa compensar com conhecimento técnico, com compreensão de iluminação, com compreensão de composição, de fundo, né? Como é que você vai enquadrar o seu objeto, como é que funciona a lente da sua máquina fotográfica que tem dentro do celular, etc. Essas coisas todas você precisa saber. Em outras palavras, você precisa saber o que você faz e para que você faz isso. E aí você vai equilibrar a qualidade final das fotos, para ela não parecer muito amadora. Não faça isso, pelo amor de Deus. Claro, é melhor que nada, mas não vale a pena fazer coisa meia boca, porque o seu cliente não é trouxa mais, não tem isso.
Todo mundo já tem celular na mão, todo mundo sabe que tipo de foto sai do seu celular. E o pessoal vai olhar e vai falar, não, esse cara não é profissional não. Ele não leva a sério o negócio dele. E é assim que nós chegamos no final desse vídeo. Se você gostou, já deixa a sua curtida aí e se inscreve também nesse canal para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Ainda muitas dúvidas? Maravilha, já deixa logo aí nos comentários para eu poder responder, combinado? Para hoje é isso, te vejo no próximo vídeo. Пока!